Olá, pessoal. Como nós vimos na última aula, a radioatividade é a emissão de partículas e radiação por meio de um núcleo instável. E nesta aula nós iremos conhecer quais são essas partículas de radiação. E vamos dar sequência ao nosso estudo sobre radioatividade e a física dos átomos. Então, bora lá. Bom, as três principais partículas que iremos considerar são as seguintes. A partícula alfa, que por característica possui massa igual a 4 e carga igual a 2. Nós podemos também dizer que a partícula alfa é uma partícula que apresenta duas cargas positivas, 2 prótons e 2 nêutrons. É por isso que muitas vezes nós dizemos que a partícula alfa é um núcleo de hélio, pois é compatível com o núcleo de hélio. A partícula beta possui massa zero e uma carga negativa de -1. Ela é muitas vezes chamada de elétron. E nós temos a radiação gama, que não é considerada como uma partícula, por se tratar de uma emissão radioativa. A radiação gama possui massa igual a zero e carga também igual a zero. A radiação gama constitui-se em uma onda eletromagnética de altíssima frequência. Então, essas são as três principais partículas estudadas dentro da radioatividade. Agora, também existem outras partículas, e nós iremos falar de algumas delas. Vamos lá. Começando pelo nêutron, que possui massa igual a 1 e carga igual a 0. O próton, que possui massa também igual a uma unidade e carga mais 1. E essa partícula que é um pouco estranha, o tal do pósitron, uma partícula que possui massa igual a 0 e carga igual a mais 1. Ela é descrita de duas maneiras, ou com um E ou com um B, como vocês estão vendo. Na verdade, um beta. Só que beta com 0 e mais 1. Se vocês observarem, o pósitron é o contrário da partícula beta. Então, basicamente, as três principais partículas radioativas são as da esquerda da figura. As outras três da direita pouco aparecem, mas é bom que a gente também conheça. Dessas da direita, se eu fosse dar um destaque, eu daria para o pósitron, que é o contrário da partícula beta. Veja que é só trocar o sinal negativo pelo positivo. Uma outra coisa importante é sabermos sobre, para a gente poder saber sobre essas partículas, falando somente das principais, né? E é uma coisa que cai muito em exercícios, questões de vestibular, e até mesmo no Enem, refere-se ao poder de penetração que essas partículas possuem. Eu vou apresentar uma comparação entre as três principais partículas, a alfa, a beta e a gama. Pegamos uma folha de papel, uma placa de metal e uma parede de concreto. Bom, começando pela partícula alfa, nós dizemos que se trata de uma partícula pesada, maçuda, pois ela possui 4 unidades de massa. Ela para facilmente numa folha de papel, numa folha de jornal, numa folha de um livro, ou seja, só com uma folha nós já conseguimos barrar o poder de penetração da partícula do tipo alfa. Nós também dizemos que ela possui um poder de penetração muito baixo.
Já a partícula beta trata-se de uma partícula um pouco mais leve, possui zero de massa. Então, é bem mais leve e bem mais rápida também. Ela consegue atravessar facilmente uma folha de papel de um modo geral, mas é barrada por uma placa de metal, por exemplo. Claro que estamos considerando, né, uma placa de metal com uma espessura considerável. Ela possui um poder de penetração maior quando comparada com a partícula alfa. Possui um poder penetrante, digamos, assim, intermediário. Agora, a radiação eletromagnética do tipo gama, essa é altamente penetrante. Ela atravessa facilmente a folha de papel, atravessa facilmente uma placa de metal e até atravessa uma parede de concreto. Mas é claro que se você aumentar consideravelmente essa parede de concreto, aí você já consegue barrá-la. Mas essa é violenta, pessoal. Você tem que juntar uma placa grossa de chumbo, que é bastante denso, com uma paredona de concreto, aí talvez você consiga barrar a radiação gama. Então nós podemos dizer que a radiação gama ela é altamente penetrante. Tem um poder de penetração assim altíssimo. Agora, olhem que interessante essa figura. Nós podemos também fazer um comparativo com o sistema biológico, seguindo a mesma analogia do que fizemos anteriormente. Nós podemos dizer que a radiação referente à partícula alfa para na pele, não tendo um poder de penetração tão alto no nosso organismo. Por outro lado, a partícula beta, ela já consegue atravessar a pele e chega até os músculos. Agora, a radiação gama, essa sim é perigosa, porque ela vai atravessar a pele, vai atravessar facilmente os músculos e chega a atingir os órgãos, chegando a atravessar os órgãos, na verdade. E esse é o problema. Essas três radiações são radiações ionizantes, que são, de uma forma geral, reações químicas. Mas a reação química provocada pela radiação gama, pelo seu alto poder de penetração, pode chegar facilmente a causar danos ao DNA de uma pessoa. E causando danos ao DNA, ela pode desenvolver câncer nessa pessoa. Então, a mais perigosa para nós seres humanos e para os seres vivos, assim, de uma forma geral, em termos de sistema biológico, é a radiação gama. Ela é a mais nociva. Bom, então, pessoal, esses são os conceitos básicos referentes à radioatividade. Para finalizar, eu quero apresentar uma tabela referente ao poder de ionização das radiações alfa, beta e gama. Você pode dar uma pausa no vídeo e anotar esse quadro, que possui informações mais detalhadas do que as que nós apresentamos durante a nossa aula. Bom, e assim nós concluímos a nossa aula. Forte abraço, bons estudos, valeu!